do Senhor Jesus para nós. Estamos aqui nesse desafio, louvado seja Deus, guerreando durante essa sexta-feira a derrota do gigante. Confesso para vocês que a cada sexta-feira, louvado seja Deus, tem sido mais desafiador. Cada sexta-feira, cada semana que entra, parece que vem desafios novos e parece que o inimigo se levantando mesmo assim para... Mas graças a Deus que nós entendemos o que é que está acontecendo. Porque quando ele se levanta contra alguém que está com seus joelhos dobrados diante de Deus, contra aqueles que estão em comunhão com Deus, ele se levanta para ser derrotado no nome de Jesus. Eu creio na vitória. Eu também estou aqui em propósito, lutando por uma causa durante essas 7 sexta-feiras, juntamente com todos vocês, e eu creio em uma grande vitória que alcançará todos nós em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós estamos percorrendo aqui o capítulo 16 e 17, chegamos aqui no momento que Davi está ali, já se apresentou naquele campo de batalha, está ali juntamente com aqueles homens, mas por enquanto procurando saber exatamente o que está acontecendo ali naquele lugar. Está ali ouvindo as afrontas daquele gigante, conversando com aqueles soldados, perguntando exatamente o que está acontecendo. E nesses versículos que nós lemos, a partir do versículo 28 do capítulo 17, é o momento que ele vai chegar até um dos seus irmãos, o seu irmão mais velho, e o seu irmão mais velho vai o desprezar. No versículo 28 que nós lemos, a palavra de Deus nos relata dizendo assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Como ele dizendo, você só veio aqui para ver como é que nós estamos. Você é só apenas um curioso. Com quem foi que você deixou aquelas ovelhas? Você tem um coração mau, desprezou a Davi. E a gente entende aqui que parece que há uma certa inveja, algo mal desse irmão mais velho contra Davi. Mas quando Davi foi desprezado pelo seu irmão mais velho, a palavra de Deus nos relata dizendo que ele deixou o seu irmão mais velho e se virou para falar com um outro soldado. Porque quando nós estamos em peleja, a gente não deve dar ouvido para aqueles que se levantam contra nós para tentar nos desanimar. Quando nós estamos em guerra, a gente não deve dar ouvido para aqueles que vêm até nós para tentar nos desfalecer ou até mesmo nos desprezar. Quando nós estamos em propósitos para coisas que somente Deus pode fazer, a gente não pode dar ouvido para aquelas pessoas que só falam coisas negativas. A gente não pode dar ouvido para aquelas pessoas que nos desprezam, achando que nós não somos merecedores, achamos que as bênçãos de Deus é só para eles. Aquelas pessoas que acham que nós não somos dignos de receber os benefícios de Deus. Pessoas invejosas, que não quer ver você prosperar, que não quer ver você bem, que não quer ver a sua família bem, e aí te despreza, quando você se propunha a lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua vida financeira, seja lá o que for. A gente tem que deixar essas pessoas de lado, a gente tem que se virar e deixar ele lá e falar: ô meu amigo, não me atrapalha não, eu estou em guerra, estou em peleja. Deixar essas pessoas de lado, louvado seja Deus, e seguir firme no nosso propósito. Deixar essas pessoas de lado, louvado seja Deus, glória a Jesus, e permanecer com seus joelhos dobrados, confiando unicamente no Deus dos céus, confiando na intuição do que o seu coração, na fé que você tem em Deus, dizendo: Ele está dizendo que eu não vou conseguir, que não vai valer a pena, que isso não é para mim. Mas você não vai dar ouvido para nada disso, você vai permanecer firme no seu propósito, você vai permanecer firme com seus joelhos dobrados, você vai permanecer firme na sua peleja, na sua batalha, porque se você permanecer firme, o seu nome será glorificado, porque Deus vai te exaltar. E mais importante, o nome do Pai será glorificado na
ouvido para essas pessoas, não dê. Não dê ouvido para aqueles que se levantam contra você, que atravessam o seu caminho para querer te parar, te desprezar. Tem pessoas que elas nos invejam, meus irmãos. Inveja. E quando a gente começa a lutar para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para os nossos ideais, para aquelas as coisas que nós almejamos em Deus, eles olham para nós e acham que nós não somos merecedores, que nós não somos dignos. Mas é maravilhoso demais quando Deus começa a nos honrar. Começa a nos honrar, colocando em lugar de honra, quem sabe num trabalho, ministerialmente, qualquer outra coisa. E aí aquela pessoa que tentou te impedir de todas as formas, ele vai ter que te ver lá em cima, aonde Deus te colocou, aonde Deus te honrou. Louvado seja Deus, é fiel em nossas vidas, meus irmãos. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Não dê ouvido para aqueles que se levantam contra você para tentar te desanimar. Não dê ouvido para aqueles que se levantam para você, que não acredita na sua vitória, que não acredita que você pode ser um vencedor. Não dê ouvidos. Davi não deu ouvido para o seu irmão, se virou para outro soldado. E a palavra de Deus que nós lemos vai dizer que aquela conversa chegou até Saul, e Saul mandou que aquele homem jovem ainda viesse ser apresentado até ele. E quando Davi chega até Saul, tem um versículo que vai nos chamar a atenção demais. Louvado seja Deus, porque no versículo 31 a palavra de Deus nos relata dizendo assim, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. Quando o mandou chamar, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido ou desfalecido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Teu servo lutará com ele. Davi vai chegar para Davi, é como se ele dissesse assim: chega, para de ficar recuando por causa desse gigante. Ninguém aqui vai ficar desfalecido mais, ninguém aqui vai ficar desanimado mais, ninguém aqui vai se posicionar mais como vocês estão posicionando. Chega de recuar por causa desse gigante. Chega de ficar desanimados por causa desse gigante. Davi vai olhar e vai dizer assim: não, ninguém aqui vai mais desfalecer o coração por causa das afrontas desse gigante. Ele vai olhar para Saul e dizer assim: o teu servo lutará, o teu servo irá entrar no campo de batalha contra esse gigante. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Glorifique, exalte e glorifica a Deus. Louvado seja, chegou a hora de você lá dentro da sua casa dizer para os seus: deixam de ficar desanimados, deixam de ficar desfalecidos, acreditem na vitória, acreditem no milagre. Chegou a hora de você animar os seus, encorajar os seus. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Exalta e glorifica a Deus. Chegou a hora de você encorajar os seus. Chegou a hora de você se posicionar nessa beleza, nessa batalha, diante dos seus, e dizer: ninguém mais vai ficar desfalecido por causa dessas afrontas. Quem sabe, louvado seja Deus, o histórico que você tem dentro da sua casa não é dos melhores. Quem sabe o histórico que você tem no meio da sua família não é dos melhores. Quem sabe até mesmo, louvado seja Deus, você já lutou, já pelejou, já fez tantas coisas para ser vencedor na sua vida profissional, mas o histórico até hoje não é dos melhores. O que Deus está dizendo para você aqui nessa tarde é: não deixe com que isso venha desfalecer o seu coração. Não deixe com que os seus venham ficar desanimados diante de tudo isso. Comece a se posicionar e dizer: não desfaleça mais o coração por causa das afrontas de Satanás aqui dentro dessa casa, por causa das afrontas do gigante aqui dentro dessa casa. Eu não sei se você está entendendo, se você está entendendo da glória. Eu não sei se você está compreendendo o recado de Deus para a sua vida aqui nessa tarde, se você está entendendo da aleluia, e de graças ao eterno Pai. Aleluia,
ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, diante, meus irmãos, dos desafios, diante de tantas coisas que acontecem, e tem hora que as coisas estão assim bem difíceis, e se não bastasse, a gente recebe outras notícias que ainda nos faz pesar ainda mais. E aí é a hora que a gente começa a pensar: meu Deus, mas já não bastava, Deus, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando. Aleluia, glória a Jesus. Já não bastava todo esse momento difícil, esse vale, esse deserto, essa provação que eu estou enfrentando, e agora parece que sobreveio a mim ainda mais. E aí a gente começa a desfalecer no nosso coração, se a gente não estiver firmado em Deus, se a gente não estiver posicionado, se a nossa fé não estiver alicerçada em Deus. Deus está te encorajando aqui nessa tarde. O desafio é grande, essa vitória que está em direção à sua vida é maior. A peleja é grande, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas se você crer, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou entregar algo, meus irmãos, antes mesmo de eu entregar essa palavra para algumas pessoas aqui dentro desse ambiente. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque tem pessoas aqui, mulheres, é claro, louvado seja Deus, glória a Jesus, que você olha para a sua vida sentimental e é como se o inimigo estivesse levado aquela pessoa e ir embora. Era como se o inimigo tivesse afastado aquela pessoa de você. É como se alguma coisa aconteceu ali durante a trajetória. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas eu vejo, meus irmãos, na revelação de Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus, aquela pessoa retornando aos poucos para os seus braços. Eu vejo o nome do Pai sendo glorificado na sua vida, e Deus dizendo: o gigante se levantou para te entristecer, o gigante se levantou para você não acreditar mais, para você não ter mais esperança. Mas o Espírito de Deus está te dizendo: eu estou trazendo aquela pessoa de volta. Toma posse dessa revelação. Aleluia, glorifique e exalta o nome do Senhor. Exalta e glorifica a Deus. Celebra o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, aleluias. Davi se posiciona, e quando ele se posiciona, Saul vai falar para ele: epa, peraí, Davi, peraí, contra esse aí você não pode. Esse aí, aleluias, é guerreiro desde a sua mocidade, é um homem valente de guerra desde a sua mocidade. Contra esse aí você não pode. Mas aí Davi vai olhar para Saul e fala assim: epa, peraí, Saul, deixa eu te contar aqui algumas coisas. E Davi então vai começar a dizer para eles assim: ó, eu cuido das poucas ovelhas do meu pai, e quando um urso vem e arrebata uma das ovelhas dos meus pais, eu vou atrás dele, luto com ele, até trazer aquela ovelha de volta. Quando um gigante, ou melhor, quando um leão vem contra as ovelhas do meu pai, eu vou até esse leão, luto com ele, e se ele se virar contra mim, pego na juba dele, luto com ele, até tomar de volta a ovelha do meu pai. Aí Davi vai olhar para Saul e vai dizer assim: ó, assim como eu derrotei aqueles ursos e aqueles leão, esse filisteu será ficha pequena também. Esse filisteu não vai poder pelejar contra mim, não vai. Deus vai me entregar a cabeça dele nas minhas mãos. E por que eu estou fazendo questão de deixar bem detalhada essa parte? Porque é aqui que eu quero trabalhar algo que eu já deixei avisado para todos vocês. Nós estamos em peleja, nós estamos em batalha. E eu quero dizer para nós aqui, meus irmãos, algo muito importante da nossa vida, para a nossa vida. E o que eu quero deixar aqui de importante? A gente nunca devemos desprezar, meus irmãos, as pequenas batalhas, os pequenos desafios. Jamais nós podemos desprezar o processo de Deus na nossa vida, porque são das pequenas batalhas, dos pequenos desafios,
que Deus vai nos preparando para os grandes desafios. São nas pequenas batalhas, quando a gente nem sabe o porquê é que nós estamos batalhando, o porquê é que nós estamos enfrentando tudo aquilo. É naquele ambiente que Deus está nos preparando para desafios maiores que virão na nossa frente. Louvado seja Deus, glória a Jesus. É lá que Deus está nos moldando, é lá que Deus está nos preparando, é lá que Deus está nos capacitando, é lá que Deus está nos lapidando, é lá que Deus está nos formando, é lá que Deus está nos encorajando, é lá que Deus está cingindo os nossos lombos, para que quando nós estivermos diante de batalhas maiores, nós estejamos aptos, preparados para as guerras maiores que virão contra a nossa vida. Nós estaremos aptos e preparados, meus irmãos, para exercer aquilo que Deus quer que nós venhamos exercer lá na frente. Nós estejamos aptos e preparados para o lugar que Deus tem para nos colocar, em lugar de honra, aonde nós estaremos, meus irmãos, lutando contra gigantes e mais gigantes todos os dias. E é nas pequenas batalhas que Deus vai nos capacitando. Tratando um pouco aqui, meus irmãos, de coisas espirituais, ministeriais. Às vezes Deus chama uma pessoa e Deus vai começando a direcionar essa pessoa para onde Deus quer colocar ela, ministerialmente. E aí Deus vai permitindo pequenas batalhas, pequenos desafios. Deus vai permitindo algumas coisas durante o processo. E muitas vezes nós nem sabemos por que nós estamos enfrentando tudo aquilo. Eu posso dizer isso porque Deus permitiu muito disso, tudo isso na minha vida. Eu vivi coisas que lá atrás eu não sabia por que eu estava vivendo, e eu chegava a perguntar a Deus: mas por que tudo isso, Deus? Eu estou aqui apenas fazendo a sua obra, me dispondo, quando eu não sabia ainda o que Deus tinha para mim ministerialmente, quando eu nem imaginava que eu viajaria o mundo para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ser útil no reino dele. Deus me permitiu passar por tantas coisas, por tantos desafios que ainda considerados pequenos, mas foi ali que Deus estava me forjando, foi ali que Deus estava me preparando. Talvez você está aqui nessa tarde e você honra ou você almeja ter um lugar de honra lá no seu trabalho. Só que para você estar num lugar de honra, em cargos elevados, você vai dar de cara com desafios todos os dias. Você não vai estar lidando mais com as pessoas pequenas lá, que trabalhavam contigo lá embaixo, não. Você vai estar diante dos grandes. E não pense em você que diante dos grandes é fácil, não. É lá que os desafios aumentam. E para você chegar lá, você precisa estar experimentado. Para você estar lá, você precisa estar capacitado, preparado. Porque senão você não vai aguentar os desafios diários. Você não vai suportar aquele ambiente. Um ambiente às vezes tóxico. Um ambiente onde você vai enfrentar pessoas invejosas todas as horas. Um ambiente onde a disputa será maior. Você estará em cargos elevados, lidando com pessoas que também são pessoas capacitadas, pessoas que sonham grandes. Os desafios serão grandes e você precisa estar preparado para você estar lá. E assim também é ministerialmente. Quando Deus vai nos preparando, nos capacitando para colocar em lugares altos, os desafios são maiores, as lutas diárias são maiores. Nós estaremos com desafios maiores na nossa mão e estaremos todos os dias frente a frente com o nosso inimigo, frente a frente. Certa vez, um obreiro de uma outra congregação chegou para mim e disse, para mim e para alguns outros obreiros, disse: vocês são da igreja pentecostal Deus e Amor? Nós dizemos: sim, nós somos. E eles olhou para a gente e disse assim: ó, sabe como é que eu enxergo os obreiros da igreja pentecostal Deus e Amor? Eu disse: como? Ele disse: visualize ali um campo de batalha. Visualize. Eu digo: tá bom, já visualizei. Ele: pois é, os obreiros da igreja pentecostal Deus e Amor, eu vejo eles posicionados lá na linha de frente, frente a frente com o inimigo.
Nós ficamos aqui na retaguarda, mas os obreiros da Igreja Deus e Amor, em um campo de batalha, eu visualizo eles lá na frente, frente a frente com o inimigo todos os dias, porque aqui nós pregamos a verdade, aqui nós oramos e os inimigos são repreendidos, aqui nós oramos e o milagre acontece. Aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus. Quando nos levantamos vozes em oração, o inimigo não resiste. E se ele está incorporado na vida de alguém, se tem alguém possesso em nosso meio, o inimigo se manifesta e ele tem que ir embora, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glorifique e exalta o nome do Senhor, igreja. Exalta e glorifica a Deus. Exalta e glorifica a Deus. E se você está posicionado para lutar em prol da sua casa, em prol dos seus, você está na linha de frente. Se você está posicionado e dizendo: não desfaleça o coração de ninguém da minha família, ninguém mais vai ficar desanimado por causa dessas afrontas, você está na linha de frente, frente a frente com seu inimigo, frente a frente com seu inimigo. Levanta suas mãos aos céus, por favor. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que Ele vai colocar ferramenta na mão de pessoas aqui nessa tarde. Levanta suas mãos bem alto. Se vocês estão na linha de frente, vocês precisam de estratégia. Se vocês estão na linha de frente, vocês precisam de ferramenta, de armas forjadas. Se vocês estão na linha de frente, vocês precisam estar bem armados. Se vocês estão pelejando e lutando pela sua casa, pela sua família, contra os gigantes que se levantam, vocês precisarão daquilo que o Pai está derramando aqui nesse lugar. Com as suas mãos levantadas, toma posse das ferramentas celestiais, toma posse daquilo que Deus está entregando para vós aqui nesta tarde, e vai para o campo de batalha. Peleja, peleja, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, glorifica. Deus está te entregando uma grande vitória aqui nessa tarde, mulher. Deus está colocando nas suas mãos a ferramenta certa para você lutar, para você pelejar. Toma posse, receba o que Deus está te entregando. A igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, Deus vai ir na sua frente, Deus vai entrar em lugares em prol da sua vida, em lugares que você ainda não acessava, em lugares que você ainda não entrava. O Espírito Santo de Deus está dizendo: estou te dando sabedoria, estou te dando estratégia. Você vai acessar, você vai chegar em lugares que você ainda não tinha chegado, entrar em lugares que você ainda não tinha entrado. E Deus vai te entregar a vitória, te entregar o milagre. As portas vão se abrir, o gigante vai cair por terra, e o nome do Pai será glorificado, será exaltado. Glorifique e exalta a Deus. Celebra. Você que está no campo de batalha, você que está pelejando, você que não desanimou, você que não desistiu, celebra a presença de Deus, celebra. É tarde de você testemunhar, é tarde de você glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, exalta e glorifica Deus, exalta e glorifica Deus, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus.
Davi se posicionou e disse: esse gigante não é invencível, esse filisteu não é invencível. Ele não desafiou qualquer exército, ele desafiou o exército do Deus vivo. Esse gigante que se levantou contra a sua vida não afrontou qualquer pessoa. Esse gigante que se levantou contra os seus sonhos, os seus projetos, as suas causas, não se levantou contra qualquer pessoa. Se você está com seus joelhos dobrados clamando a Deus, se você está aqui nessa tarde com sinceridade no seu coração, lutando por uma causa justa, aquele que é justo julgará a sua causa. Fica de pé, por favor, fica de pé.